Esta exposição reúne uma seleção de obras de Pedro Tudela pertencentes à coleção de Serralves. O Pedro Tudela, nascido em 1962 em Viseu, estudou no Porto, nas Belas Artes, e começou por trabalhar essencialmente em pintura. No início dos anos 90 começou por introduzir o som na sua obra, reunindo e incorporando no seu trabalho um conjunto de técnicas que se articulam e que formam, constituem a obra de arte, isto sem qualquer tipo de hierarquias, como iremos ver adiante. O som tem, no entanto, um papel muito importante no trabalho de Pedro Tudela. Em 1992, numa exposição intitulada Mute Life, o som é utilizado de uma forma ainda não absolutamente integrativa do próprio trabalho, da própria obra artística, mas antes como uma espécie de uma banda sonora que na altura agregou o conjunto da exposição, constituindo uma espécie de uma instalação global, digamos assim. Aos poucos o som foi ganhando um protagonismo no trabalho de Tudela, da mesma forma que, como disse há pouco, foi integrando outras disciplinas artísticas. E Pedro Tudela faz isso sem estabelecer qualquer hierarquia na constituição da obra, antes pelo contrário, misturando-as, envolvendo-as. Na obra que vemos nesta sala, da série Sobre, que foi proveniente justamente da exposição com esse título, apresentada em 2004 aqui no museu, uma exposição individual de Tudela, vemos precisamente algumas destas características de que eu falei. Sobre foi uma peça concebida especificamente para o museu, é constituída por 8 cilindros de vidro, dentro dos quais existem altifalantes que emitem som. Saliento aqui que a presença dos altifalantes tem uma dupla vertente, não só acústica, na medida em que a sua funcionalidade enquanto dispositivos emissores de som está em funcionamento, mas também numa perspectiva plástica, na medida em que o próprio objeto é uma parte integrante plástica da escultura. Isto é uma característica importante no trabalho de Pedro Tudela. De facto, esta importância que o som foi ganhando, quer do ponto de vista plástico, quer do ponto de vista conceptual, é um aspecto determinante. Nesta obra em concreto, e na altura em que fez a exposição, Tudela gravou uma série de sons no museu, das galerias, das pessoas a trabalhar, do parque, enfim, de vários espaços do museu, mas, como eu dizia, o som funciona nesta obra quase como que um retrato acústico do museu. O facto de os objetos estarem colocados no chão sugerem quase como que um retrato do museu proveniente das suas entranhas, não é? Portanto, é uma peça que existe ao nível do chão. Nesta obra, tanto os cilindros, como os altifalantes, como os próprios cabos são elementos igualmente importantes. Os cabos de som, enquanto elementos da obra, são parte de um desenho, parte de uma escultura e parte também daquilo que é a sua funcionalidade enquanto transmissores de som. São quase como que, olhando para aqui, veias dentro das quais, ou enfim, vasos como se fossem vasos sanguíneos dentro dos quais o som é percorrido e depois é emitido pelos altifalantes. Este aspecto leva-nos a um ponto importante na obra de Tudela, que é justamente a importância do corpo. Olharmos para esta peça pode, de alguma maneira, fazer-nos pensar num organismo vivo. E, de facto, a presença do corpo e da vida é outro aspecto muito importante do trabalho de Tudela. Nesta sala temos ainda uma obra, é uma pequena escultura proveniente de uma série chamada Eco. Eco é um prefixo utilizado na língua portuguesa para significar casa. Por outro lado, a palavra eco tem também traz a ideia de repetição. Nesta escultura temos objetos encontrados, madeira encontrada na praia, uma argola de vidro que foi proveniente do lixo, um balão de vidro. Há aqui uma certa referência à própria água e à
ecologia, àquilo que é a nossa casa, o mundo que é a nossa casa, a água que é uma parte integrante da vida e que constitui grande parte justamente do nosso corpo. Esta é uma parte importante do trabalho de Pedro Tudela. O facto do artista utilizar objetos que encontra na sua vida, no seu trabalho, remete-nos também para aquilo que é a importância dos lugares por ele vividos, por ele e por outras pessoas habitados. É quase como que uma arqueologia que é feita pelo artista para depois, com os objetos recolhidos dessa pesquisa, recontextualizados, dar origem a um novo objeto, a uma obra de arte.